Mateus 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus não é uma coisa ruim. O reino dos céus é uma coisa boa, né? Hoje a gente vê muita gente falando como se fosse uma coisa, né? Uma coisa terrível e tal. Não, o reino do céu, na verdade, é a nossa salvação. É uma coisa muito boa para a gente. O reino dos céus, quando o reino do céu se aproxima, está acabando a dor, está acabando o sofrimento, né? E quando ele fala aqui para as pessoas se arrepender, é para ser salva. Ele não fala para as pessoas se arrepender por cada P. Jamais é que ele está no intuito de falar assim para as pessoas: você vai para aquele turma, cuidado, se você não se arrepender vai acontecer isso. Tá, não. Ele está falando até para ele: ó, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Ou seja, para se arrepender, né? Porque a salvação está próxima. Né? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É, Jesus, né? Jesus é um noivo da igreja. Quando a gente vai casar, né? A gente se prepara, se arruma, ou então quando a gente vai receber o nosso noivo, a nossa noiva em casa, né? A gente vai lá, prepara, se arruma, né? É assim que Jesus quer nos encontrar, né? Não arrumado fisicamente, mas arrumado na nossa vida toda, pessoal, né? Preparado para receber a Jesus Cristo, simples. E é isso que a gente vai aprender aqui, é como se preparar para receber a Jesus Cristo. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Uma coisa interessante que a gente vai ver até no Velho Testamento, né, a questão do gafanhoto, né, que o gafanhoto ele pode ser um alimento, né, e o grilo também, né, e o mel aqui, né. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão, Rio Jordão, né. Rio Jordão é aquele rio bonitão lá, né, que são adjacentes, quer dizer que são ao lado, que o Rio Jordão corta, né? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando a gente é batizado, a gente confessa os nossos pecados, né? E a gente vai aprender aqui os pecados, né? Vendo ele muitos dos seus fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os fariseus e os saduceus são problemáticos, são aqueles que a gente vai ver, né? Que são os maiores perseguidores de Jesus, porque Jesus era contra o sistema deles, né? E a gente vai ver, eles até mais que reis, até mais que Herodes, digamos, né? Eles eram muito perseguidores de Jesus Cristo e daqueles que pregavam a verdadeira, né? É verdade, que é o arrependimento, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o que o João fala para eles aqui: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu gosto sempre de lembrar disso, irmãos. Nós somos pecadores arrependidos. Tá entendendo? Nós somos pecadores arrependidos, ou seja, todo dia a gente tem que pedir perdão a Deus, a todo momento, por nossos pecados, erros e falhas. Ninguém é melhor do que ninguém. E tem aqueles que pecam e não se arrependem, e aqueles que pecam e se arrependem. Mas é, se arrepender com sinceridade, né? E não presumais de vós mesmo dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, os saduceus, que João está falando aqui dos saduceus e fariseus, que eles não eram árvores que produziam bom fruto, e sim eles não produziam fruto nenhum, entendeu? Ou seja, eles pregavam, não produzia fruto nenhum. Ou seja, a indignação com os fariseus e os saduceus não era de Jesus de início, era de todos ali.
Porque se João estava indignado, todos ali que estavam sendo batizados com João também estavam indignados com o que os fariseus e os saduceus pregavam.